Uau, hein? Que oração. Aqui é muito, muito, muito profundo. E todo cristão tem que ter uma ideia do que Jesus está falando. Pena que esse negócio demora. Mas vamos tentar aqui fazer uma prévia. O Pai eterno gerou o Filho na eternidade. Na eternidade. Não foi no tempo. Então, existe uma prioridade do Pai. O Pai é prioridade em fonte e origem. Fons et origo, dizia Santo Agostinho. O Pai se doou completamente gerando o Filho. Tudo. Tudo, tanto, se doou tanto que o Filho é Deus, como o Pai. É uma doação, não teve reservas. Essa geração do Filho se ocorreu dentro de duas coisas. Uma, Santo Agostinho coloca como o Filho, como se fosse o intelecto, a inteligência do Pai. Ou seja, o Pai conhece a si mesmo no Filho. E ao mesmo tempo que o Pai gera o Filho, o Pai ama. Só que esse amor que gerou o Filho é tão perfeito, que é uma pessoa divina, que é o Espírito Santo. Então, na eternidade, por isso que ele fala que tu me amaste antes de criar o universo. Na eternidade já tinha essa comunhão de amor. O Pai que se doa ao Filho, o Espírito sai do Pai, vai para o Filho, o Espírito sai do Filho e vai para o Pai. Então os três estão em comunhão de amor e de verdade. Não tem como separar. O Filho é o intelecto. Então o Pai conhece a si mesmo no Filho e ama com o Espírito. Né? O Filho conhece a si mesmo através dele, com o intelecto. E o Pai conhece o mundo que foi criado através do Filho, que é o intelecto. E o Pai ama o mundo através do Espírito Santo. O que é a essência da coisa? Nós, para entrarmos em comunhão com a Trindade, precisamos da verdade e do amor. Eu já disse também que na Trindade, a única coisa que diferencia entre eles é o quê? A relação entre eles. Só. O que diferencia o pai do filho? O fato de um é pai, o outro é filho. Né? O do Espírito Santo é que ele é o amor entre os dois. É só a relação, porque todos os três são Deus ao mesmo nível. Quando Jesus fala no Evangelho que o Pai é maior que eu, ninguém, né? Que só o Pai sabe, isso gerou confusão, porque os teólogos achavam que Jesus estava abaixo, o Filho estava abaixo do Pai. Mas na verdade, quando o Filho se encarnou, não podemos esquecer da kenosis, que ele se esvaziou completamente da divindade, do poder. Então Jesus terreno não tinha acesso a ao poder divino, e o seu intelecto humano aprendia como o nosso, porque ele quis isso. Então quando Jesus fala no Evangelho que só o Pai sabe, não é porque ele não era Deus, mas é porque ele se esvaziou de tanto amor para nos salvar, a um ponto que viveu como um ser humano mesmo. Então ele não sabia tudo, mas ele quis isso antes. Foi por amor. Bem, a Trindade criou o mundo que antes estava em comunhão com a Trindade. Adão e Eva antes estava
Tanto é que eles não morriam. Mas não é que não morriam por causa da natureza humana não morrer. Não morriam por uma graça de Deus, pela comunhão que estava com a Trindade. Esses são chamados dons preternaturais. Dons preternaturais, que estão acima da nossa natureza. Através de Adão e Eva, toda a criação estava em harmonia. Os animais, tudo. Porque Deus quis assim, que o homem dominasse a criação e que o homem estivesse em comunhão com a Trindade. Quando Adão e Eva disse não, nós queremos ser deuses, rompeu isso. Rompeu completamente. O homem que antes vivia para sempre, por causa da graça de Deus, agora morre. O pecado entrou e houve uma desarmonia na criação. Os animais, tudo que antes estavam harmônicos com o homem, Adão e Eva, agora se rebela, né? Hoje nós somos atacados por leões, cobras. A criação se rebelou, porque não foi esse o projeto divino. Não foi. O que Deus fez? O Filho se encarnou, assumiu a condição humana, redimiu, e agora Jesus está falando que está colocando a humanidade de volta com a Trindade, entende? Sim. Por isso que fala aqui, cadê? Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um. O que é a igreja? Corpo de Cristo. O corpo de Cristo é um ou mais de um? Um. Qual é a alma do corpo de Cristo? Nosso corpo tem a alma. Qual é a alma do corpo de Cristo da igreja? O Espírito Santo. Então, o Espírito Santo faz todo mundo que ama a verdade estar aberto ao amor de Deus, um só na igreja. E o Espírito Santo une esse um à Trindade. Então agora, Jesus está dizendo: Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me deste. Eu não te rogo somente por ele, mas também por aqueles que vão crer em mim e em sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti. Olha aqui, ó, o Espírito Santo. Então, o que está acontecendo? Lá na Trindade, um que se doa ao outro, e agora o Espírito Santo também busca o povo fora, certo? Os santos. Além da comunhão ad intra, existe uma comunhão ad extra. O que quer dizer isso? Que, eu já falei, a verdade é necessária e o amor. Por isso que o demônio tenta desvincular o amor da verdade. Eu amo todo mundo, você deve amar todas as religiões, todas as opções, né? Qualquer um você... Isso é uma mentira. Existe uma verdade em cima. Você não pode amar um que erra. Não, amar a pessoa sim, você não pode amar o erro. Essa é a armadilha das ideologias que eu falei ontem. As ideologias colocam que você, quando corrige alguém, você não ama a pessoa. Pelo contrário. Quando a mãe corrige o filho, não é que ela não ama. Ela ama mais do que a mãe desnaturada, que não está nem aí. Então, a verdade e o amor têm que caminhar juntos. Então, qual é o caminho da igreja? Ensinar a verdade. Mas aí o demônio coloca: não, a igreja está falando, não está aceitando você como você é. Não é isso. A igreja está te corrigindo para você mudar. E como a relação na Trindade é o mais importante, o que o demônio faz com o povo? A ganância, a busca do dinheiro,
a busca da fama, o que faz com a pessoa geralmente? Ela se relaciona pessimamente com todo mundo. Já notou isso? Na escola, tem vários professores, a professora que é egoísta, carreirista, pode saber que ela só pensa em si mesma, pensa só no seu tempo para arrumar o mestrado que ela quer fazer. Ela não ajuda as outras pessoas, ela implica, ela procura um tempo para trabalhar o mínimo e ganhar o máximo, implica se tiver. Cada vez mais ela trabalha muito tempo e não dá assistência em casa, nem para filho, nem para marido. Ela quebra todas as relações. A professora que cultiva a relação, ela chega na escola, ela se coloca disponível, ela quer ajudar quem não precisa, ela substitui porque a outra está doente, né? Ela busca estar em casa para almoçar com os filhos, ela não pega 3 turnos, tudo bem, não estou falando que quem pega 3 turnos, todo mundo está com má fé, né? Tem uns filhos que ameaçam as professoras, aí também entra o aspecto também da sabedoria que Deus dá. Tem professores que são escravos dos filhos, que acham que tem que comprar a roupa da faculdade particular e assim por diante. Mas a professora que tem a relação aberta, ela quer sempre estar em boa relação. Então, quando você cultiva a relação na família, no trabalho e na igreja, você treina para a relação com a Trindade. Você está cada vez mais aberto para que a Trindade te pegue e o Espírito Santo te coloque em comunhão com a Trindade, chamada koinonia. Por isso que é importante demais, além da Santa Missa, que você comunga, que é o ápice da comunhão, né? Comungar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, você está dizendo, eu estou em comunhão no amor e na verdade. Além disso, João Paulo II falava, façam adoração. Por que adoração? Porque a adoração é o momento que você mais na prática coloca isso. Como é que você faz na adoração do Santíssimo? Você chega, olha para Ele e se entrega como você é, com sua miséria, com seus erros. E Jesus manda o Espírito Santo e te coloca e se faz presente em você. Por isso que Jesus fala, eles estejam em mim e eu esteja neles. Quando você está adorando, em silêncio também, você vai, vamos supor, está cheio de problema. Você se entrega a Jesus, através do Espírito Santo, e Jesus se entrega a você, através do Espírito Santo. Substitui você. Então, a adoração bem feita faz com que cada vez mais você esteja ligado à Trindade e o Espírito Santo cada vez mais substitui a sua limitação e te dá a graça. Para cada vez mais estar em comunhão com a Trindade. É muito importante a adoração. Muito importante. Então, esse é o ápice da missão de Jesus. O Espírito Santo que transforma todos aqueles que querem a verdade no corpo de Cristo, que é a igreja, em um. E o Espírito Santo coloca esse povo em comunhão com a Trindade, através da koinonia, da entrega total de um ao outro. Mas, como eu disse, ninguém consegue estar em comunhão com Deus se tem péssimas relações em casa. Marido que não dá moral para a esposa, chega tarde, ou a esposa, vice-versa, que trabalha até tarde. Que não dá atenção para os filhos. Que no trabalho só pensa em si, não quer ajudar ninguém. Que na igreja só quer o seu cargo, não está pensando em salvar almas. Quanto mais a pessoa se fecha na relação, menos condição de estar em relação com a Trindade ela está. Entenderam mais ou menos? Essa é a chave, é o ápice. O que é a vida eterna? Jesus disse, é estar em comunhão com a Trindade. Quando a gente morrer, o que vai ter? Comunhão com a Trindade. Isso é a vida eterna. Por isso que é possível antecipar. Por que nós não conseguimos viver a plenitude da alegria na terra? Porque nós somos terríveis. Nós, na hora de doar para Jesus, a gente sempre retém algo. Adão e Eva retiveram tudo, por isso que morreram, secaram. Por isso que Jesus chama de galho seco, quem não está em comunhão com Ele.
Os santos que conseguiu se entregar muito, tinham uns que entravam em êxtase. De tanto se entregar. Como nós somos egoístas, nós sempre deixamos reservas. Então, vamos pedir hoje para Nossa Senhora, que é aquela que tem o útero espiritual, e que nos coloca dentro desse útero, e com o Espírito Santo faça renascer novas pessoas, abertas ao relacionamento no trabalho, na família, na igreja, e principalmente, aberto à entrega total à Trindade. Assim como Jesus já nos entregou completamente a nós. Assim seja.